E aí, isso tá vos lembrando de alguma coisa? Sim, nós temos que trocar os números por letras assim como a gente aprendeu no Enigma 3, que resulta na senha do último enigma da fase 2, Renascimento. Agora que acabou meu tempo de descanso, vamos para a terceira fase, e esse possivelmente será o último episódio do Desvenda-me, o enigma que eu criei há 2 meses atrás. Então vamos pro primeiro enigma da fase 3. A fase 3 já começa muito bem, já nos presenteia com essa lindíssima imagem. Mas e aí, o que você vê? Possivelmente você dirá, eu não vejo nada. Se você se esforçar bastante para pensar e imaginar o que isso poderia ser, você pensa, será que é ponteiros de relógio? Mas não é ponteiro de relógio. É uma lógica bem específica, deixa eu explicar. Imaginando o que poderia ser, alguma hora você vai pensar que poderia ser uma pessoa vista de cima segurando algo. Assim como o Hotline Miami. Tá bom, Sherlock, vamos fingir que é isso. Mas o que ele estaria segurando? Um machado? Uma foice? Não. Ele estaria carregando bandeiras. E pensa comigo, o que é uma pessoa segurando 2 bandeiras em cada mão? E fazendo esses movimentos estranhos? Bom, com essas coisas você pensa o quê? Com aqueles caras que movem bandeiras para sinalizar para aviões. Mas o que diabos eles fazem com aquelas bandeiras? Então, toda vez que você vê uma pessoa movendo essas bandeiras, nada mais é do que letras. Essa pessoa está escrevendo no ar. É um alfabeto. E esse alfabeto pertence ao alfabeto de semáforo. E vai me dizer, se isso não é igual a isso? É isso! E comparando, você pega as palavras M-A-A-B-A-N-D-O-N-O-U. Me abandonou. E essa é a senha do 11º enigma. Vamos pro 12º. A fase 12, uma das minhas fases favoritas, e eu vou dizer o porquê. Porque essa fase é quase perfeita, tudo que você precisa tem nessa imagem, basta ser criativo. Ok, vamos por parte, um monte de número, eu tô com preguiça de ler. Próximo, tem uma tabela gigantesca de número, tô com muita preguiça de ver. Código Morse, interessante. A segunda obrigação. Ok, traduzindo esse código Morse dá a palavra Malta. E guardem bem essa palavra porque ela vai ser bastante útil no futuro. Vamos ver esses números e a tabela de números. O número em cima poderia ser uma coordenada, então obviamente você vai procurar por esses números dentro da tabela e procurar algum padrão. Mas tem muito número e facilmente você se perde. Então, como um instinto de organização, você obviamente marca os números que você precisa. E na hora que você tenta marcar os números que são escritos em cima, acontece uma coisa bem duvidosa. Forma-se uma cruz. E lembra daquele código Morse que quando traduzido dava Malta, e a gente acabou de descobrir uma imagem de uma cruz? Só pode significar uma coisa, Cruz de Malta. Pesquisando por Cruz de Malta no Google, mostra que isso é um símbolo para a Ordem dos Cavalheiros de Malta. E lendo isso na Wikipédia, você descobre que esses Cavalheiros de Malta seguiam 8 obrigações. Sim, das 8 obrigações nós temos que descobrir qual é a segunda e essa é a resposta do Enigma 12. Viver na verdade, ter fé, arrepender-se dos pecados, dar prova de humanidade, amar justiça, ser misericordioso, ser sincero e incondicional e suportar a perseguição. Então, como a gente está procurando a segunda, então é ter fé. E essa é a senha do 12º enigma. Vamos pro próximo. Ai meu Deus do céu, 5 minutos já se foram e só foi 2 enigmas, meu Deus do céu. Desde, Dixde e monte de ponto de interrogação. E uma bandeira dos Estados Unidos, de novo, e código Morse? Que diabo é isso? Desde e Dixde tem um sinalzinho, como se tivesse sendo cortado, como se faltasse apenas uma letra. Mas que letra seria essa? Tirando as 3 letras que seriam, forma números, 10 e Dix. Dix é 10 em francês, e 10 é 10 em português, pelo amor de Deus. E se fosse uma repetição dos números, seria 10, 10, Dix, Dix. Mas nesse ponto de interrogação, também seria a mesma coisa.
Mas curiosamente tem uma bandeira dos Estados Unidos ali. Então pense, português, francês, inglês. Temos que colocar o 10. E por que eu colocar o 10? Porque é um padrão. 10, 10, dix, dix. Os dois números são 10. Então por que o inglês não seria? Colocando 10, 10. Você tem que seguir a regra do padrão. Eliminar a última letra. E fica tente. Tente de novo. E temos que descobrir o que desgraça é isso aqui. No desespero você vai ficar mexendo na imagem, aumentando de tamanho, diminuindo, aumentando o brilho, diminuindo o brilho, esticar a imagem. E quando você fizer essas mudanças, você vai notar que aquela parte cheia de pontos e traços não era um código Morse, e sim um código de barras, só que muito fininho. Então é só esticar ele. Então logo após você esticar o código para ele ficar mais visível, você vem com o leitor de código de barras e revela que no código Morse era um texto. E o texto dizia "e falhe", ou seja, tente de novo e falhe. Essa é a senha do 13º enigma. Meu Deus. Finalmente chegamos na fase 14, a fase que eu mais queria chegar. Ela é muito boa, mas também ela é muito difícil e muito complexa e exige muito da sua criatividade. É muito difícil. E eu confesso, quando eu vi essa fase eu já cocei a cabeça porque eu não lembrava de quase nada dessa fase, mas aos poucos eu fui lembrando. Mas de uma coisa eu lembro muito bem, deu um trabalho do cacete fazer essa fase, mano. Eu fiquei com dor de cabeça depois que eu terminei ela. Mas enfim, vamos pra resolução. Olhando esses números aí, você pensa em quê? Será que é horários? Os números talvez representam letras de algum horário específico, de algum lugar específico? O que será? Não tem como pensar outra coisa, isso parece muito com horários. Mas aí você vê um número que te ferra de uma maneira bem fudida. 15 e 61. Pelo meu conhecimento assim amplo, eu nunca vi na minha vida um horário que termina no minuto 60. 61 muito menos. Oh boy, eu tomei no meu. Então vamos pro que tá no meio da fase. Reparando nesse R barra, você percebe que tem piada no meio. Não é possível. Um monte de letra aleatória e do nada tem um piada. Tem que ter alguma coisa aqui. Se você mexe bastante com YouTube ou redes sociais, você vai ao pouco percebendo que isso se parece muito com uma URL. Um caractere, uma barra e um monte de caracteres aleatórios. Isso é a base de um URL. O URL é um endereço para qualquer coisa, é vídeo ou mensagem ou site, é um endereço da internet, tanto faz. Por exemplo, aquele http e tem um monte de coisa. É isso. Até mesmo no YouTube tem http youtube.b e tem a barra e um monte de caracteres aleatórios. Toda URL tem isso. Tá bom, mas de onde seria essa URL? Seria do Reddit. Reddit é uma rede social onde tem várias comunidades e veio se popular no Brasil há uns tempos atrás. Então é só jogar esse link dentro do Reddit e ver aonde vamos. Aquele link era uma coordenada para uma comunidade que possuía apenas uma publicação. E nela tinha isso. Isso é uma página de um livro, e esse livro é Cyberbullying, ou melhor, A Fase Oculta, que é sobre cyberbullying. Escrito por Maria Tereza, e esse foi o único livro da minha vida que eu li completo. Esse foi o único livro que eu me prestei pra ler inteiro. E eu realmente gostei, é bem legalzinho. Mas e aí, o que eu faço com essa página? Lembra daqueles números que parecia horário? Pois bem, não é horário, e sim código de livro, onde o primeiro número é a linha do texto e o segundo número é o caractere da linha. Por exemplo, se o meu número for 115, então 1, primeira linha, 15, o 15º caractere. E os espaços contam como caracteres, ou seja, você tem que pular os espaços também. Nesse exemplo seria a letra E. Primeiro número 119, primeira linha, 19ª letra. Fazendo isso em todos os números dá cifra de César tira 6. Cifra de César, para quem não conhece, se baseia em um código em que você consegue transformar palavras em um conjunto de letras aleatórias. Basta pegar uma palavra e somar mais 4 letras ou diminuir 4 letras ou mais 10, quantos for do seu agrado. O texto codificado em cifra de César é um conjunto de palavras aleatórias, é um monte de letra emaranhada. E onde temos isso?
ali embaixo. Então é só fazer isso, que dá na frase expor fatos internos. E essa é a senha. E é isso, desvendamos o 14º enigma. Falta o número 15, mas esse vídeo tá muito longo e... ai, cara, eu tô procrastinando muito com esse vídeo tá me dando um trabalho do cacete. Então eu vou deixar o enigma 15 pra um vídeo só. E tem uma curiosidade sobre ele. Você entra no enigma 15 e ele começa assim. Eu tô fudido. Tudo que eu lembro é do enigma 14. Tipo, o enigma 14 deu muito trabalho de fazer. E eu lembro que o enigma 15 foi bem rápido de fazer, então eu não lembro de nada. É sério, eu não lembro de nada. A única coisa que eu consigo ver é um código Morse, mas eu não lembro o que significa esses números. Ou seja, eu tenho que realmente descobrir. É um mistério pra mim porque eu esqueci. Eu não lembro como é que é. Muito obrigado você que assistiu até aqui. E até o próximo episódio. Ai, eu acho que eu tô ficando louco. A fins de curiosidade, sabe por que o nome dessa comunidade é Elvis Blá Blá Piada na 3? É porque se você fizer uma cifra de César e adicionar 4 letras a cada caractere, forma a frase Look at me here. Olhe eu aqui. Mano, eu adoro essa fase, mano. Eu caprichei muito nela, ficou muito boa, mano. Meu Deus do céu. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds sing.